Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Ontem eu coloquei uma pergunta no grupo, algumas pessoas participaram com as suas respostas, todas estão corretas, mas uma pessoa pediu para mim explanar sobre o assunto. Então nós vamos ler hoje a passagem que está lá em Mateus capítulo 11, o Evangelho de Mateus capítulo 11. Eu tenho Bíblia em todos os meus dados aqui porque eu gosto de ler as traduções. Tem um esboço aqui na minha frente sobre o tema. Então eu vou estar olhando para lá, para cá. Bom, a câmera, minha imagem aqui vai ficar para lá, para cá. Vou ler a primeira mensagem aqui, uma linguagem bem fácil para a gente entender, tá bom? Mateus 11 fala sobre os mensageiros de João Batista. Eu vou ler primeiro aqui numa linguagem simples e depois a gente passeia um pouquinho, se for necessário, passeia algumas traduções diferentes, tá bom? Mateus 11 fala assim: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, que ordem? Se você ler no capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele estava designando missões para os 12 discípulos. Então Jesus falou: olha, eu tenho uma missões para você, algumas missões, e vocês terão que ir para a cidade. Se alguém te receber, você saúda com a paz. Se não receber, você sacote a poeira, o pó do corpo e vá para outra cidade. E quando ele acabou de dar essas ordens aos 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar onde ele estava e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto ali. Esse é o versículo 1. João Batista, ele estava na cadeia, e quando ele ouviu falar do que Jesus Cristo estava fazendo, ele mandou alguns dos discípulos dele. O João Batista pegou alguns discípulos dele e comentou, falou: olha, vai até Jesus e faça uma pergunta a ele. Diz a ele assim: Jesus, o Senhor é aquele que ia chegar, ou nós devemos esperar por outro? Então imagina, João Batista estava preso. Ele fala: poxa, mas esse é Jesus mesmo? Porque falou que havia um Messias, um homem enviado de Deus, o Cristo, o Salvador, mas eu estou preso e faz alguns dias que eu estou aqui preso e nada resolve. E será que ele realmente é? Porque não tem me ajudado. Será que eu me equivoquei? Então João Batista mandou os mensageiros e falou: faça a pergunta para Jesus, fala para ele, pergunta para ele, é ele mesmo? Ou eu devo esperar por outro? Devo aguardar um pouquinho? Por quê? A fé, imagina a situação de João Batista ali preso na cadeia, né? Passa o tempo e a pessoa mesmo começa com aquela dúvida: peraí, será que eu me equivoquei? Será que minha fé está acabando? Será que eu me enganei? Será que eu devo ter um pouquinho mais de fé? Eu estou cansado, estou enfraquecido, estou desacreditado. Então, deixa eu perguntar para Jesus se é ele mesmo, se tem um propósito para isso, se eu devo esperar um pouquinho mais ou se é outra pessoa, né? Então, mandou perguntar. E aí, Jesus respondeu. Espera aí que eu estou com o mouse aqui. Não está indo, hein? Só um minutinho, que eu tenho que pegar o mouse aqui, não está funcionando. Vá. Jesus respondeu, estou lendo a Bíblia online, por isso que eu estou aqui um pouquinho atrapalhado. Daí Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Diga a ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são curados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o Evangelho. Pobre não está falando de pobreza financeira, tá? Espiritual. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Então já deu uma indiretinha para o João Batista. Falou: olha, fala para o João Batista aí examinar. Não vou responder diretamente a pergunta dele. Vê para ele examinar. Diz o que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão ouvindo. Olha, os cegos estão enxergando. Quem que já fez isso aí em algum dia? Mudos estão falando. Leprosos são curados, os coxos estão andando, os pobres de espírito estão recebendo o Evangelho. E feliz, tá? Uma mensagem para ele: feliz é aquele que não abandona a sua fé.
Então falou para João Batista, vai abandonar a sua fé? Então feliz é aquele, abençoado é aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, então quando deu a resposta para os discípulos de João, os discípulos foram embora, Jesus começou então a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Então, os discípulos já foram para suas missões, Jesus deu a ordem, ó, vão para a missão, Jesus ficou ali naquele povoado, pregando para aquelas pessoas, e aí chegaram os mensageiros de João. Ele deu a resposta para os mensageiros de João, quando eles foram embora, ele começou a pregar para o povo que estava ali. E aí Jesus começou a indagar, na sua pregação ele começou a indagar, o que vocês foram ver no deserto? O que é que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana sacudida pelo vento, um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? O que é que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, aqueles que se vestem de bem, eles não estão lá no deserto, eles moram no palácio. Então me diga, o que vocês esperam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de que as escrituras sagradas dizem, aqui está o meu mensageiro de Deus, eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e pessoas violentas tentam conquistar. Esse versículo 12 é que eu fiz a pergunta. O que vocês entendem sobre isso que Jesus está falando? Então Jesus começou a indagar aquele povo. O que vocês estão procurando? Qual que é o interesse de vocês quando foram ver um João Batista? Quando foram até o deserto? Vocês estavam esperando o quê? Ver o quê? Uma cana sacudida pelo vento? Ou seja, um homem que é levado pelos ventos? Se vocês gostarem disso, eu vou por aí. Se vocês gostarem daqui, eu vou por lá. Agrada às suas vontades? Vocês foram ver o quê? Um homem bem vestido? Não, quem está bem vestido está no palácio, não é pregando a palavra, não é no deserto. O que vocês foram ver? Um profeta? Ah, sim, ele é muito mais do que profeta. João Batista é muito mais do que profeta. O que vocês foram ver? E aí Jesus pega e fala, olha, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então Jesus está falando, deixa eu ver outra tradução aqui desse versículo 12, ó. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus está falando, até aquele momento, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Então Jesus falou, olha, desde os dias em que João começou a anunciar o evangelho, a sua mensagem, até hoje, o que eu estou pregando aqui, o reino do céu tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistar esse reino. Deixa eu dar uma pausa aqui, mano. Deixa eu rapidinho aqui. Já volto um segundo. Voltei. E aí eu fiz a pergunta, o que vocês entendem sobre esse versículo 12? Fiz a pergunta no grupo, algumas pessoas responderam. Né? Vamos continuar lendo aqui até o final, só para a gente voltar para esse versículo 12, tá bom? Versículo 13. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava por vir. Então Jesus falou, olha, até o tempo de João, Jesus está comentando, ó, até o tempo de João Batista, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino, este reino que eu estou pregando. Todos os profetas falaram a respeito desse reino. E se vocês querem crer na mensagem de João Batista, se vocês querem crer nessa mensagem que João Batista veio trazendo, João é Elias que estava por vir. Presta atenção, aí não é reencarnação, então o João Batista é reencarnação de Elias. O que Jesus estava dizendo aqui é que
o mesmo espírito, a mesma essência espiritual que tinha Elias, estava em João. Elias era quem? Um profeta de Deus, um homem usado por Deus com sinais e maravilhas. João Batista também tinha essa mesma essência, ele também era um profeta, ele também era um instrumento de Deus, é isso que Jesus estava querendo dizer. Ou senão, já vai distorcer, tá vendo? Ó, João Batista era Elias reencarnado. Vamos lá, onde que estava aqui? João Batista estava por vir. Versículo 15. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Jesus falou, ó, que se vocês têm ouvido para ouvir uma mensagem, entender, se vocês querem realmente ouvir a mensagem, então ouçam. Daí Jesus pergunta, com quem eu posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças, sentadas na praça, um grita para o outro, nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam, nós cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram, ou seja, crianças que ficam debatendo, discutindo uma com a outra, brigando uma com a outra com coisas insignificantes. Traz para o dia de hoje, não é da mesma forma? Um fica brigando com o outro, querendo saber mais do que a Bíblia, não, mas você está errado, essa mensagem não tem nada a ver, eu aprendi dessa forma, eu aprendi daquela, a minha igreja é melhor, a tua igreja não, a sua igreja faz isso, religiões brigando com a coisa, não é a mesma coisa que está acontecendo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 18, João Batista jejua e bebe vinho e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem, ele come e bebe, e todos dizem, vejam, esse é um homem comilão, beberrão, é amigo de cobradores de imposto, de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, da mesma forma, Jesus está falando, olha, vocês são que nem crianças, ficam brigando uma com a outra, discutindo, querendo saber mais do que a outra. Se João Batista ele bebe vinho, você vai falar, esse homem é dominado pelo demônio. Esse homem não é de Deus, olha, ele está bebendo vinho. Se o filho do homem, que era Jesus, né, falando sobre ele próprio, se o filho do homem come e bebe, todos dizem, olha como esse homem só veio para comer, é um comilão, é um beberrão. Olha as pessoas com que ele anda, amigos de cobradores de impostos, de outras pessoas de má fama, ou seja, sempre vai ter os fariseus para reclamar. Por mais que você se esforce para trazer uma mensagem, por mais que você se esforce para ensinar, para trazer a luz da escuridão, para tirar as dúvidas das pessoas, sempre vai ter as pessoas que não concordam, que vai querer te criticar, que vai querer derrubar o seu ministério, o seu chamado por Deus. Sempre vai ter essas pessoas. Mas vamos voltar lá para o versículo 12, que é o tema dessa mensagem. O versículo 12, vamos pegar aqui a tradução mais rápida aqui. Aqui, ó, versículo 12, Jesus falou assim, olha, desde os dias de João Batista até agora, Jesus começou a falar para aquele povo, olha, tá vendo os mensageiros de João Batista vieram fazer uma pergunta para mim. Agora eu vou perguntar para vocês, eu trazer uma mensagem para vocês. O que vocês foram buscar? Quando vocês foram lá ouvir João Batista, o que vocês acharam que ia encontrar lá? Um homem que é levado pelos ventos, que vocês falam, isso eu não quero, e aí ele, tudo bem, você não quer, então eu não vou fazer. Essa palavra eu não gosto, essa palavra você não gosta, tudo bem, eu vou pregar outra. É esse tipo de pessoa, uma cana que é levada de vento para lá, para cá, e faz o que vocês quiserem? A mensagem que vocês querem ouvir é isso que vocês foram buscar lá no deserto? Que vocês foram buscar um homem bem vestido? De terninho, gravata, aquela pregação bonita de congressos, é isso que você foi buscar? Não, aquelas pessoas que, se vocês estão buscando pessoas que estão bem vestidas, não é aqui no deserto, não é nesse local deserto aqui não, que vocês vão procurar lá no palácio, lá sim, tem pessoas de terno e gravata, né, tudo falando bonito, enganando vocês. O que vocês vieram buscar? Um profeta? Sim, se for um profeta, ele é muito mais do que um profeta. Então, versículo 12, ele fala, desde os dias de João Batista, desde quando ele começou a pregar a palavra até agora, o reino dos céus ele é tomado por violência, e os violentos o tomam pela força. Então o reino está dizendo aqui, é um reino que está sendo resistido, não conquistado. Quando Jesus fala aqui da sua mensagem, ele está referindo a um reino que resiste. É um reino que é atacado, porém é um reino que está resistindo a esses ataques. E não
conquistado. A gente vai entender. Jesus está falando aqui num tempo de transição. Jesus está falando do tempo de transição. A lei e os profetas, a lei e os profetas duraram até o versículo 13. Jesus falou aqui, ó, as leis de Moisés, os profetas, eles duraram até o versículo 13. A partir de agora, João, ele marca o fim da antiga aliança e anuncia uma nova aliança. Nossa, meu nariz está coçando aqui. Então, Jesus falou, olha, sabe o que João Batista estava pregando? Ele estava pregando uma nova aliança. O que João Batista estava pregando, ele estava falando para vocês que essa antiga aliança da lei de Moisés, ela se encerrou. Ela se encerra por aqui. Ele estava anunciando que viria Jesus, um Salvador, um Messias, e que a partir daquele momento existiria uma nova aliança. Mas ainda não havia um novo nascimento, mesmo com Jesus ali, mesmo João Batista pregando a palavra, mesmo com Jesus ali naquela localidade, naquele momento ali, ainda não havia um novo nascimento. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado naquela época. Então João Batista pregava a mensagem, olha, virá um mensageiro que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Vai vir aqui um mensageiro muito maior do que eu. Eu batizo vocês aqui com água de arrependimento. Eu batizo aqui com água de purificação. É um simbolismo de purificação. Mas aquele que há de vir vai batizar vocês com fogo. Com fogo. Com juízo. Terá que haver uma mudança. Não somente um ato simbólico, um ritual simbólico de batismo nas águas. E vocês acham, olha, estou batizado, sou uma nova criatura. Não, essa nova criatura terá que ser demonstrada que você realmente mudou o seu caráter, você realmente é uma nova criatura. Então, quando João Batista pregava naquele momento, até mesmo quando Jesus continuou pregando a sua mensagem, ainda não tinha um novo nascimento. Estava sendo anunciado somente. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Isso a gente vê lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Por isso, ninguém ainda podia entrar no reino. O reino estava sendo anunciado. Ninguém estava entrando no reino. Apenas estava o quê? Ouvindo um anúncio de um reino que haveria de vir. Então João Batista, ele estava pregando sobre o reino. Ó, vai vir um reino aí. Vai vir um rei. Vai vir uma nova aliança. Mas, quando as pessoas ouviam a mensagem naquela época, eles não podiam entrar ainda naquele reino porque estava apenas sendo anunciado. Estava apenas ouvindo a mensagem do anúncio desse reino. Então, enquanto João pregava o arrependimento e preparava o caminho, o que acontecia? O sistema religioso e político reagia com violência. Porque para eles era uma afronta. Para os fariseus, para os religiosos, para os políticos da época, era uma afronta. Como uma nova mensagem, vai vir um novo rei, está querendo derrubar o nosso rei? Como? Pregando uma mensagem diferente, atraindo pessoas, fazendo milagres, curas. Não, a gente tem que acabar. E a história a gente conhece. Que perseguiram Jesus até conseguir crucificá-lo. Mal sabiam eles que já fazia parte do plano de Deus. Mal sabiam eles que já fazia parte da profecia. Mas tentaram de tudo. Tentaram parar os discípulos, tentaram parar Paulo, tentaram parar Jesus, tentaram de todo caminho, todas as maneiras parar o anúncio do reino de Deus. Quem que tentaram parar? As pessoas que eram do sistema religioso, as pessoas que eram religiosas daquela época, as pessoas que faziam parte não somente da religião, mas também influenciado pela política da época. Um exemplo disso, o rei Herodes mandou o quê? Prender e matar João Batista. Tá vendo? Entendendo a violência quando Jesus falou que desde a época de João Batista até aquele momento que ele estava pregando lá, o reino dos céus é tomado por violência e os violentos o tomam pela força. O rei Herodes, quando ouviu que João Batista estava pregando sobre pecado, anunciando os seus erros, denunciando as suas falcatruas, aquilo que desagradava a Deus, o que o rei Herodes mandou fazer? Prende esse homem.
prende, não somente prende, manda matar João Batista. Os fariseus, os escribas, que eram os religiosos daquela época, resistiram à mensagem do reino. Não, a gente não quer essa mensagem. Nós não queremos essa mensagem. Vocês estão totalmente errados, vocês estão contra a lei. Os homens tomam o reino à força, não pela fé, mas pela manipulação. Então traz para o dia de hoje, tá bom? Eu não vou ficar aí, tá? Olha o dia de hoje, olha o dia de ontem. Não, traz e começa a analisar, começa a usar sua mente e ouvir a mensagem daquela época e ver se isso não se encaixa nos dias de hoje. Desde aquela época, os homens eles tentavam tomar o reino, pegar essa palavra para eles, à força. Não é pela fé, eles não acreditavam nessa mensagem de Jesus. Eles não criam na mensagem de Jesus, mas eles queriam esse poderio. Eles queriam essa mensagem, a mensagem que atrai as pessoas, a mensagem que salva, que cura, mas não pela fé, pela manipulação. Até o dia de hoje, as pessoas querem essa mensagem, querem esse reino, não pela fé, pela manipulação. O reino está sendo anunciado, mas as pessoas que são carnais estão tentando fazer o quê? Controlar esse reino. O reino dos céus, ele sofre violência até o dia de hoje. Quando Jesus pregou a mensagem, ele falou até o dia de hoje, mas falou naquela época, até o dia de hoje que eu estou pregando. Mas essa mensagem que eu estou dizendo aqui, ela serve até o dia de hoje. O evangelho está sendo anunciado, mas pessoas carnais tentam controlar essa mensagem. O reino dos céus sofre violência até o dia de hoje. A palavra grega que fala sobre violência, ela é uma palavra grega que se chama biazo. Biazo. B-I-A-Z-O. Ela pode significar duas coisas: sofrer violência ou ser atacado. Então o reino dos céus, o reino de Deus, ele sofre violência ou está sendo atacado. Esses dois sentidos. Então no contexto aqui que nós acabamos de ler, não é o cristão que está agindo com fervor, né? O reino sendo violado. Vamos trazer a mensagem aqui, peraí que fugiu as mensagens, fugiu a palavra. Quando Jesus fala que o reino de Deus está sendo aqui tomado por violência, os violentos têm que tomar esse reino com força, não quer dizer que somos nós cristãos que temos que usar com toda a nossa força, com todo o nosso vigor para conquistar esse reino, para trazer, para prevalecer esse reino. Não é esse sentido. Não é nesse sentido de nós cristãos agimos com fervor, né, com toda a força, com todo aquilo que nós podemos fazer para que a gente possa preservar o nosso reino, para que a gente possa conquistar esse reino. Não é isso. Não é nesse sentido. O reino aqui de Deus, ele está sendo violentado por pessoas carnais. Não são por cristão. Não é a atitude do cristão. São homens carnais que estão violentando o reino de Deus. Um exemplo que eu já dei aqui é o rei Herodes. O rei Herodes é um símbolo de poder político que prende o profeta e mata. Então hoje temos política, nós temos símbolos de poder político. O que eles fazem com o evangelho? Prende pessoas? Talvez aqui ainda no nosso país ainda não, né? Ainda não estão prendendo as pessoas que pregam o evangelho. Eles mandam matar pessoas que pregam o evangelho? Ainda não, né? Pelo menos diretamente não. Pelo menos diretamente, visivelmente, ainda não. Então o Herodes é um símbolo de poder político, que naquela época ele mandou prender e mandou matar. Pregou a mensagem de Jesus? Prende esse homem aí, mata esse homem. Aqui no nosso país ainda não, né? O outro exemplo que eu falei são os fariseus. Fariseus é o quê? É símbolo de poder religioso. Então nós temos a políticas influenciando, tentando, atacando o reino de Deus. Como que eles atacam esse reino? Manda prender as pessoas, manda matar as pessoas, fazem leis para fechar a igreja, fazem leis para prejudicar o andamento do evangelho. São poder político. E os fariseus? É o poder
é símbolo de poder religioso. Eles tentam fazer o quê? Monopolizar Deus. Então são pessoas que é símbolo de poder religioso, são pessoas que têm influência religiosa e eles tentam fazer o quê? Distorcer, né? Monopolizar. Peraí, essa mensagem ela não pode ser pregada por todos, não, tem que ser por nós. Venha na nossa igreja, aqui sim, aqui tem poder, aqui tem cura, aqui tem maravilhas. Você era pobre, ficou rico, você não tinha nada, agora tem tudo. Olha o reino que você está conquistando, né? De ouro e de prata. Olha o reino que você está conquistando. Você era alguém morador de rua, não tinha nada, mas depois que você veio na minha igreja, aí sim agora você tem empresas, você tem casa, olha o que você conquistou. Pessoas que distorcem a mensagem, né? Pregação só de prosperidade, de Deus vai fazer, que Deus quer, que você tem que determinar, que você viva do jeito que você quer. Deus te aceita do jeito que você quiser e continua do jeito que você quiser. Deus te ama, Deus é amor. Símbolos de poder religioso que tentam monopolizar a Deus. Eles querem dominar, eles querem ser o portador da palavra verdadeira. O terceiro exemplo é o povo. Então eu dei um exemplo do rei Herodes, que é símbolo de poder político. Eu dei o exemplo dos fariseus, que é símbolo de poder religioso. E agora vem o terceiro exemplo, que é o povo. O povo confuso buscava o reino com algo terreno, com algo político e não espiritual. O povo estava buscando ali João Batista, estava buscando Jesus. Porque eles queriam ser salvos? Não. Porque tinha pão e peixe, eles ia ter ali a sua bênção material. Aí, talvez no dia de hoje, né? Vamos fazer a campanha da casa, a campanha do carro, campanha da viagem de fim de ano. Vamos fazer uma campanha, sei lá, de beijo para me ganhar na loteria. É isso que o povo está procurando. Então, 3 exemplos da violação do reino, da mensagem que Jesus estava pregando, da mensagem que João Batista começou a pregar, e Jesus veio e falou, a mensagem agora está sendo cumprida, a mensagem de João Batista está sendo cumprida. Sou eu o cumprimento da mensagem dele. E agora o que João Batista estava pregando, ele falou, o que ele pregava é que a lei acabou. A lei acabou no versículo 13. João Batista pregou até o versículo 13 de Mateus 11. As leis, os profetas, a lei de Moisés, os profetas, eles duraram até a mensagem de João Batista. Agora, a partir de agora, é um novo reino, uma nova aliança. Eu sou o cumprimento dessa nova aliança. Eu sou Jesus. Estou pregando, trazendo para você uma nova mensagem. Mas apenas um anúncio por enquanto. Vocês ainda não vão entrar nesse reino. Aqueles que tiverem fé, entrarão. Mas a maioria aqui que eu estou vendo está atacando, tentando barrar. Estão violentando esse reino. Estão tentando parar, são violentos. Eles querem tomar esse poderio para eles. Pela força. E qual força que eles estavam usando? O rei Herodes usando o poder político. Os fariseus usando o poder religioso. E o povo buscando algo que era terreno. E não algo que era espiritual. Então eles usam o nome de Deus, o discurso do reino, a linguagem da fé, mas não tinha o espírito do reino. Hoje não é diferente, né? Pessoas que usam o nome de Deus, que usam discurso do reino de Deus, usam uma linguagem, só linguagem da fé, mas não tem o espírito do reino. Quem é o espírito do reino? O Espírito Santo. Então, eles não tinham esse Espírito Santo. Hoje não é diferente. Muitas pessoas que usam o nome de Deus, fazem discursos bonitos do reino de Deus, usam até uma linguagem de fé, mas não tem fé nenhuma. E o pior, não tem o espírito do reino. Não tem espírito do reino. Então, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, fala assim, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Deus, o próprio Deus falou lá em Zacarias 4,6, olha, não é usando força, não adianta você querer forçar as pessoas a aceitar o reino. Tem pessoas, a gente sabe que existe pessoas até hoje que quer forçar aquela pessoa, não, você tem que ir, você tem que fazer.
Você tem que sair dessa igreja, tem que vir para minha igreja, tem que... Não é por força. Não adianta você querer continuar fazendo força aí, tentando de tudo quanto é maneira, obrigando aquela pessoa a ir para a tua igreja. Não é por força nem por violência. Não adianta querer usar força nem violência. Mas o próprio Deus fala, é pelo meu espírito. Quem faz a obra é meu espírito. Quem convence a pessoa do pecado, quem convence a pessoa que precisa buscar a Deus é o Espírito, diz o Senhor. Então essa força que está sendo atacado, essa violência que está sendo atacado, o reino, não somos nós que fazemos. Você não tem que forçar a pessoa, você não tem que ser uma pessoa violenta a ponto de querer até agredir aquela pessoa para seguir a tua fé, a tua religião, a tua crença. Pelo Espírito, o Espírito é que convence. O que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. Como Jesus pregava, anunciar o Evangelho. João Batista anunciava o Evangelho. Quem usa de força e violência é as pessoas que querem esse reino para eles, mas não tem Espírito. Não tem Espírito. Então Jesus, ele não está incentivando aqui o nosso esforço humano. Ele não está falando para você, ó, se esforça ao máximo, faça a obra o máximo que você puder para poder conquistar essas pessoas. Não, não é isso que ele está falando. Jesus está expondo a violência espiritual de quem tenta fazer a obra de Deus sem Deus. O que Jesus estava falando aqui não está incentivando, olha, utiliza teu esforço humano, continua aí, faça o possível. A tua obra, faça o teu esforço, não é isso. Quando Jesus fala aqui, ele está falando, olha, está tendo uma violência espiritual do reino. Desde a época de João até o dia de hoje, tendo violência espiritual. As pessoas estão tentando fazer a obra de Deus, mas não tem Deus. Conseguimos fazer a obra de Deus sem Deus? Quem faz a obra de Deus sem Deus é o rei Herodes, os fariseus e as pessoas que estão buscando bens materiais, desde aquela época. Então o contraste aqui não é esforço humano. Deus não está falando para você, se sacrifica, se esforça mais. Por isso que o reino não está sendo pregado, por isso que o reino não está... Por isso que você não consegue conquistar os teus parentes, por isso que você não consegue trazer as pessoas. Não. Existe um contexto entre esse pensamento de você achar que se você se esforçar mais, se você fizer mais a outra, se você fazer diferente, se você tentar isso, olha, se você fazer aquilo, independente do que você faça, amado, a obra já está consumada. Não é a tua obra que vai trazer a pessoa para Jesus, é o Espírito Santo que convence. Não é o que você faz que vai mudar, que vai trazer o reino. O reino já está aqui entre nós. A obra já foi consumada. Se fosse pelo esforço, o homem ele poderia se gloriar. Mas a cruz onde Jesus Cristo foi ali crucificado, elimina toda a vanglória. A obra já foi consumada por Cristo. Essa obra de conquista, essa obra do reino, já foi consumada por Cristo. Onde está a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Romanos capítulo 3, versículo 27 fala sobre isso. Não é pela lei que o reino prevalece. Não é pelas obras que o reino prevalece. É pela fé. Continua com a tua fé. Continua com essa fé. Crendo que Jesus já consumou, já fez... No tempo determinado, o Espírito Santo convence aquela pessoa ou não. Se aquela pessoa rejeitar, se aquela pessoa não tiver predestinada a aceitar, aquela pessoa não vai aceitar, não vai ter nada que a gente possa fazer. Infelizmente, a graça está para todos. Jesus consumou o Evangelho, Jesus consumou o reino na cruz do Calvário. Mas se a pessoa não quiser, Jesus não vai, não é por força ou violência, é pelo Espírito Santo. E a pessoa tem que querer. O ladrão lá naquela cruz, por exemplo, o ladrão aquele, os dois ladrões que estavam na cruz do Calvário, ao lado de Jesus. O ladrão na cruz é o maior testemunho disso. Ele não teve tempo de se batizar, ele fez obra. O ladrão fez obra. Ele conseguiu se batizar, então é pela minha obra, é pelo meu ato de batismo que eu
traga o reino para a minha vida ou faça uma diferença? Ele teve tempo de se batizar? Não. Ele teve tempo de ofertar alguma coisa para Jesus, financeiro, ou até mesmo para fazer alguma coisa para a igreja? Não. Ele teve tempo de servir a Jesus e mostrar que ele realmente é uma nova criatura, o caráter dele mudou? Não teve tempo. Mas o que aconteceu? Ele creu em Jesus, ele creu no Cordeiro pendurado ao seu lado e ouviu de Jesus. Pela fé, ele creu, olha, eu creio em ti. Eu creio que você é um homem enviado por Deus. Você não tem culpa nenhuma. Você está pagando um preço que nem seu é. Enquanto outros zombavam, se tu és Deus, desce daí da cruz. Salva a ti mesmo. Cadê os seus milagres? Curou um monte de gente e não consegue se salvar? Mas o outro fala, para com isso. Ele não tem culpa nenhuma. Nós estamos pagando aqui algo que nós fizemos. Nós estamos colhendo algo que nós fizemos. Mas ele não tem culpa nenhuma. Ele creu em Jesus. Ele creu na mensagem no hora que não tinha nem tempo de crer. Ele não ouviu várias vezes. Ele não foi várias vezes na igreja. Ele não foi várias vezes nas pregações de Jesus. Ele não teve tempo. Ele conheceu Jesus no momento da morte, no vale da sombra da morte. Mas, por ele fato de ele crer, fé e não obra, ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. E ele entrou no reino, sem mérito nenhum. O homem da cruz do Calvário, lá, aquele que estava preso do lado de Jesus, ele entrou no reino sem mérito. Ele tinha mérito? Aos nossos olhos, um homem, um criminoso, entrou no reino de Deus? Entrou sem mérito. Por quê? Porque o reino não é conquistado, é concedido. O reino de Deus não é conquistado. Eu não conquisto o reino de Deus. Eu não conquisto a minha salvação. Eu não conquisto. É concedido para mim, sem mérito nenhum. Por isso que a palavra diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, vem de Deus. Então o reino é concedido. Mas quem que tenta conquistar? Quem que tenta usar da violência para conquistar esse reino? O reino político, o sistema religioso e as pessoas que não têm Espírito Santo nenhum, estão ali pela material somente. Então, os falsos violentos, os que tomam o reino pela força, os que tomam o reino são os que? Essas pessoas que usam da violência para tomar o reino, as pessoas que usam da força para tomar o reino são os que? Aqueles que se apropriam do nome de Deus para benefício próprio. Essa mensagem que Jesus estava falando no versículo 12. Quando Jesus falou no versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência e os violentos o tomam pela força. Quem são essas pessoas que usam de força para tomar o reino? Não são os cristãos. O cristão não usa de violência para tomar o reino. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é conquistado, ele é concedido. Quem tem fé não busca o reino de Deus com suas forças, com suas obras. Ele sabe que ele já recebeu. Recebeu sem mérito. Jesus já concedeu esse reino a ele, porque ele crê em Jesus Cristo. Ele crê que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. O único Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. Mas aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que querem de toda forma usar da força para conquistar essas bênçãos, esse reino, eles apropriam do nome de Deus para quê? Para benefício próprio. Quantas pessoas estão aí pregando em nome de Deus, como já foi falado aqui, pregam em nome de Deus, utilizam frases que demonstram fé, mas não têm o Espírito Santo. Estão utilizando essa mensagem, estão utilizando até igrejas abertas em nome de Deus para benefício próprio. Igual àquela época, igual os fariseus. Eles usam a religião para dominar as pessoas e não para servir. Pessoas que utilizam o nome de Deus para dominar as pessoas, por interesse próprio, muitas vezes financeiro. Eles pregam o reino, mas edificam o seu próprio trono. Não é Deus que está sendo glorificado, é o nome dele. Olha, o trono que ele construiu.
trono terreno que ele construiu. E essas pessoas fazem violência espiritual. Quando Jesus falou, não estava falando de violência física, estava falando de uma violência espiritual. Eles usam a palavra como arma de controle e não como semente de vida. Eles distorcem a palavra para controlar as pessoas e não para semear vida e vida e a mudança que Jesus vem nos trazer. Os filhos do reino não fazem violência. Os cristãos verdadeiros não fazem violência. Eles se rendem à vontade de Deus. Eles não tomam o reino pela força. Eles não tomam posse desse reino pela força. Mas eles recebem, os cristãos não usam violência para tomar posse. Eles recebem pela fé. O verdadeiro caminho desse reino é entrar pelo que já foi aberto. Eu não preciso abrir porta, eu não preciso fazer nada. Já foi aberto um caminho para aqueles que têm fé. Jesus não manda ninguém conquistar o reino. Jesus não está falando para você, conquista esse reino. Jesus não está falando para você, olha, usa de toda violência, de toda força. Jesus já abriu o caminho e nos convida a entrar nesse reino que Ele já abriu, que Ele já conquistou. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala assim, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, se não for por mim. Se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ninguém vai ao Deus Criador do céu e da terra. Ninguém vai. O caminho para ir até Deus é Jesus Cristo. O nosso papel não é abrir caminho, é andar pelo caminho. Nosso papel não é, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir caminho. Não, mano, você não tem que abrir caminho nenhum. Você tem que andar pelos caminhos que Jesus já fez. Jesus já abriu o caminho. Nós não precisamos abrir caminho. Nós temos que andar por esse caminho que Jesus já fez. O nosso papel não é fazer a obra. Olha, eu tenho que... É por obras que eu vou conseguir a minha salvação. Não. É participar da obra que já foi feita. Tem muitas pessoas que estão achando que quanto mais obra eu fizer, a mais eu vou conquistar a minha salvação. A salvação já foi conquistada, mano. Essa obra que você faz é simplesmente um agradecimento a Jesus. Não vai influenciar em nada na obra que já foi feita. Quem fez a obra foi Jesus. Nós temos que participar dessa obra efetuada por Jesus. A verdadeira força utilizada aqui no reino, ela não é humana. É a força da rendição. Se rende a Jesus. Entrega dos caminhos nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. O verdadeiro esforço que Deus quer é descansar na graça. É descansar naquilo que Jesus já fez por nós. O reino pertence a nós. O reino não pertence... Perdão, falei errado. Né? O reino, ele pertence a Deus. Concedido a nós. O reino não é nosso. O reino é de Deus. E Deus concede esse reino para nós. Não tem nada que você faça que vai modificar essa mensagem. Foi dado conhecer os mistérios de Deus. Mateus 13, versículo 11. Para nós que temos fé, foi dado conhecer os mistérios de Deus. Que mistério que é esse? O reino é de Deus. Não é de um sistema humano como as pessoas estão fazendo hoje. Denominacional, político. As pessoas querem colocar nome nesse reino. A igreja não sei o quê. A igreja é de Jesus. O reino é de Jesus, não é da igreja, não é da placa. O reino não é da placa. O reino não é político. Não adianta você querer esse poder com força e violência. Não adianta você pregar o reino sem o Espírito Santo. Não adianta você ter aparência como os fariseus, se vocês não têm a fé na mensagem do reino. O teu intuito é financeiro, é glória, é ter nome, não é glorificar o nome de Jesus Cristo que já fez a obra. Não é levar as pessoas para o reino, do caminho, a verdade, a vida chamado Jesus. O reino é de Deus, não é de um sistema humano.
não é de uma placa de igreja, não é político. Nós participamos desse reino por adoção, não por conquista. Nós não conquistamos nada, quem conquistou esse reino foi Jesus. Os que tentam tomar o reino pela força constroem reinos humanos, igrejas enormes, templos miraculosos. Mas os que entram pela fé se tornam parte desse reino eterno. É aqueles que têm fé e não aqueles que conquistam com força, violência para fazer o nome aqui na terra. O reino não se toma, o reino se recebe. Todos aqueles que crêem recebem esse reino e não aqueles que tentam tomar, não aqueles que tentam com seu esforço de toda maneira ter esse reino. O reino não é seu, você não vai conseguir. O reino é de Deus. Os homens tomam o reino pela força, mas pedem por falta de fé. Os nascidos do Espírito recebem o reino como um dom. O reino é dos pobres de espírito, não dos fortes de braços, de lábias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é dos fortes, dos valentes, daqueles que pregam bem, daqueles que sabem ludibriar, daqueles que são astúcios. O reino de Deus é dos pobres de espírito. Deles é o reino do céu. O reino não é conquistado, ele é revelado. Não é imposto com as suas ordenanças, impor, fazer aquilo que você quer. O reino é recebido. O reino não é tomado pela força, é herdado pela fé em Jesus Cristo. O homem religioso, ele luta para subir, para ter nome, para ter fama, para ter status. Mas o homem espiritual, ele se rende a Jesus Cristo e é levantado. O reino não é resultado do meu esforço, do teu esforço. O reino não é. O reino é de um único esforço de Jesus Cristo na cruz, quando ele disse: está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. O reino, ele pode até o dia de hoje tentar ser violentado, tentar usar forças, violência, para a gente crer num falso evangelho, numa falsa doutrina, interesse humano, conquistas materiais. Mas esse reino não prevalece, porque não tem fé, não tem Espírito Santo de Deus. O reino já foi conquistado. A via de acesso a esse reino se chama Jesus Cristo. E não é para minhas obras, que a obra, Jesus já fez a obra. Tudo que eu fizer é como forma de agradecimento, é como forma de participação, de alegria nesse reino. Porque nada que eu faço vai influenciar ou mudar aquilo que Jesus já fez. O reino já é de Deus. Não é mérito meu, mas ele me concede pela fé que eu tenho em Jesus. Ficou na paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se ainda ficou alguma dúvida, manda no comentário, tá bom? Que eu tento explicar aquilo que às vezes foge, né? Às vezes a gente traz uma mensagem e foge alguns detalhes, fala, putz, deveria ter feito aquilo, deveria ter falado, esqueci de falar aquele pedacinho, aquela... Então algumas coisas faltam. Se você ainda ficou com dúvida sobre esse versículo 12, manda um comentário que eu tento explicar um pouquinho melhor, bom? Se tiver alguma dúvida em outra passagem também, outra mensagem também, manda comentário que a gente tenta explicar um pouquinho, pela graça de Deus. E assim a gente vai trocando informação, tá bom? Se você tiver algo diferente, um entendimento diferente daquilo que eu falei hoje, se você entende de uma forma diferente, coloca no comentário também, para que a gente possa trocar informação. Quem sabe eu enxergo, adquiro, retenho aquilo que é bom. O que não concordar, eu vou continuar com a minha tese. Mas aquilo que eu falei, isso aí eu concordo, eu trago para mim e acrescento no meu aprendizado, e você pega aquilo que retém, o que é bom também para você, a parte que você concordou, retém
e leva para o teu aprendizado e vai somando o aprendizado, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida. Até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Deus abençoe.